Eu até me preparo para esse tipo de momento e me surpreendo completamente despreparado sempre. É curioso isso, né? Na vida do jornalista, nesta nossa atividade em que trabalhamos com a informação, em que muitas das vezes a própria emoção, ela supera a informação, tamanha intensidade da informação, eu busco estar preparado, mas me surpreendo completamente despreparado na medida em que me indigno. Na medida em que eu me indigno, eu fico completamente indignado com o relato deste momento. Atenção para a monstruosidade, o tamanho da brutalidade, a dimensão da aberração. Um casal foi preso por suspeita de abuso contra os próprios filhos. Vou repetir para você, para que fique absolutamente claro. Os próprios filhos, um casal. Que casal é esse? Pai. Mas que pai é esse? Mãe. Que mãe é essa? Você vai buscar o significado da palavra pai e você se horroriza. Qual é a função do pai? Qual é a função essencial da mãe? Proteção, carinho, cuidado, respeito, aconchego, prover as crianças de tudo, absolutamente tudo, salvá-las de absolutamente tudo, protegê-las de qualquer mal que advenha. E o que acontece? A Jéssica Cruz tem informações sobre esse caso tenebroso, horroroso e absolutamente inacreditável. Jéssica Cruz, desejando a você agora boa tarde e os detalhes desta notícia que realmente você dizia pela manhãzinha nos horrorizava. Você chega a não acreditar, você chega a pensar, mas aconteceu mesmo? Seja bem-vinda agora, boa tarde para você, Jéssica. Boa tarde, Sérgio. É isso mesmo. Olha, quando a gente pensa em família, né, no que seria uma família? Um lar, né, com respeito, com cuidado, sobretudo com amor. Mas não foi isso, infelizmente, que aconteceu e que acontecia com essa família especificamente que a gente vai falar agora. A gente vai falar de um casal, você já adiantou alguns detalhes, um casal que foi preso nesta quarta-feira lá no Alto Sertão, em Canidé de São Francisco. Esse casal já vem sendo investigado pela polícia, pela prática de diversos crimes, supostamente pela prática de diversos crimes. Eu vou citar aqui alguns deles, né, de estupro, tentativa de homicídio, tortura, abandono de incapaz, isso tudo contra os próprios filhos. A gente fica realmente em choque. Marido e mulher foram presos simultaneamente. A polícia montou uma estratégia para essas prisões para que eles não tivessem tempo de planejar, de criar uma álibi aí para justificar todo esse imbróglio. Tudo isso que eles estão sendo acusados nesse momento. Tudo começou, Sérgio, quando uma criança deu entrada no hospital de Canidé de São Francisco, o hospital regional. A criança entrou com um quadro de intoxicação. Isso logo levantou uma suspeita aí. A polícia foi acionada, né, para que pudesse investigar essa situação. Aí começou a investigação. A suspeita é de que a mãe teria colocado veneno, algum medicamento, alguma substância venenosa no leite dessa criança. A criança ainda está internada no Hospital de Urgências de Sergipe em estado grave. Isso é muito sério. A partir disso, a polícia descobriu que os pais teriam cometido diversos crimes contra os filhos. Tem um filho que, inclusive, é uma pessoa com deficiência. Então, isso realmente choca. Segundo a polícia ainda, o pai teria estuprado a própria filha, uma menina de 14 anos. Olha o trauma dessa menina, né? Por isso, a polícia está trabalhando com ênfase nesse caso. O casal está preso, está à disposição da justiça. A gente realmente quer que isso seja feito justiça, né? Porque é algo que chocou a nós todos, sergipanos, não só lá no Alto Sertão, não só lá em Canidé de São Francisco, onde a família é muito bem conhecida, mas aqui no estado também. E eu acredito que em todo o país, qualquer pessoa que se depare com um caso como esse, fica assim, em choque. Tem um detalhe, viu? A polícia descobriu um diário onde a mulher teria relatado todos esses crimes, contado como tudo acontecia. Bom,
Nós temos também o vídeo, a fala do delegado, o delegado Douglas Lucena, que é o delegado de lá de Canindé de São Francisco, e ele nos relata toda essa investigação, o que é que vai ser feito a partir de agora. Vamos acompanhar. No dia 12 de agosto de 2021, uma menor teria dado entrada no hospital da cidade de Canindé de São Francisco, supostamente intoxicada por via medicamentosa. Nas investigações, restou concluído de que a mãe desta menor teria inserido medicamentos no leite dessa criança. Ainda nas investigações, restaram claros os indícios de prática de estupro de vulnerável reiterada em relação a outra menor, tortura em relação a, no mínimo, mais 2 menores, também filhas e enteada, no caso do indivíduo que foi preso, e também abandono de incapaz. As prisões aconteceram, uma no USE, em Aracaju, onde a criança estava internada, e a outra aconteceu aqui na cidade de Canindé de São Francisco. As prisões foram cumpridas simultaneamente para evitar que algum dos suspeitos fugissem. Pois é, Sérgio, a gente segue acompanhando esse caso para que a justiça seja feita, acompanhando também o estado de saúde dessa criança que ainda está internada. Espero que realmente ela fique bem, que ela seja livrada do pior, né, que foi cometido aí contra ela. É isso, mais um caso, né? Mais um caso que é difícil de descer, da gente engolir. E é por isso que a gente trabalha com ênfase, né, dando espaço para que a polícia venha e traga casos como esse, para que as denúncias sejam feitas, para que toda a sociedade fique atenta. Quando percebe algo estranho, pode ser do lado da casa da gente, né? Então é preciso ficar atento mesmo. Ô, Jéssica, e veja que curiosamente, veja você, eu não sabia do fato, suponho você também não sabia. Antes de sabermos o fato, antes que eu soubesse do fato, eu havia comentado contigo que se tem algo da qual eu me orgulho, é da minha condição de pai, é em ser pai. Aí eu comentei com a Jéssica assim, olha, Jéssica, a gente conversando e tal, cheguei a uma conclusão. Falei, Jéssica, eu tenho uma certeza absoluta, o que eu tenho feito bem em toda a minha vida, errei em muitos aspectos, como marido, como filho, como irmão, como amigo, como profissional, como colega, mas algo da qual eu possa me orgulhar verdadeiramente, eu vou carregar isso para mim a vida toda, é em ser pai. E eu só compreendi o que é amor incondicional sendo pai da Letícia. Eu comentava isso com você hoje, antes, te confesso, de saber desse caso. E aí é que a gente entende a dimensão desse fato que precisa, digamos, de um detalhamento completo, né? Nós vamos esperar as investigações, o transcurso das investigações, mas esse caso é exemplar e precisa servir de alerta. Daqui a pouquinho vamos ampliar mais essas informações, também no transcorrer do jornalismo do Sistema Atalaia de Comunicação. Por hora, obrigado, Jéssica. E tem uma outra coisa. A diferença que há entre sociopatia e psicopatia. O psicopata, ele nasce psicopata. O sociopata, ele acaba sendo alimentado ou retroalimentado, isso acaba surgindo a partir dessa prática delituosa e acaba gostando exatamente desta prática. Veja você, algo impressionante. Talvez estejamos diante de 2 sociopatas, especificamente um casal de sociopatas. Talvez estejamos diante de 2 monstros, um monstro travestido de pai e outro monstro travestido de mãe. Muito provavelmente nós vamos nos estarrecer num primeiro momento sob suspeita. Nós temos que entender isso, afinal, nós teremos um transcurso, como comentávamos aqui, um transcurso todo de investigação, mas o mais importante, qual é a função da mãe? A função, eu diria, maravilhosa, extraordinária, a função até espiritual de uma mãe é cuidar do seu filho, da sua cria, da sua criança, do seu bebê, aquele a quem ela deu à luz. Qual é a função do pai? Mantenedor, cuidador, zelador, protetor, carinhoso, atencioso, afetuoso, aquele que pode, inclusive, doar a própria vida ao filho, coisa que eu faria imediatamente pela minha filha, tenha certeza absoluta disso.
A melhor coisa na minha vida é ser chamado de pai pela minha filha. E aí você se defronta com uma situação feito essa e eu te perguntaria, o que leva alguém a praticar esse tipo de monstruosidade com crianças totalmente vulneráveis, frágeis, que só inspiram amor, só inspiram carinho, só inspiram proteção? Eu pergunto a você, que mundo é esse afinal? Que pai é esse afinal? Que mãe é essa, afinal? Que competência estas bestas feras teriam para serem chamadas de... Essas bestas feras de pai, de mãe? Mereceria ser chamado de pai, de mãe?